começar a nossa aula de hoje. Ótimo, obrigado. Vamos começar a nossa aula de hoje. Deixa-me cá ver se eu consigo ver aqui o interlocutor, mas ele não aparece. Vamos sem alguma ver. Configuração. No visualizar em cima do lado esquerdo, em cima visualizar. Pois Visualizar. Pois. Mas é que eu não tenho essa. Não tem essa, pois é. Não. Já várias vezes que me tenho ocultar, tem tudo, mas não tem visualizar. Paciência. Tem participantes, tem bate-papo, tem etc. Não, era visualizar. Pausar, anotar, interromper, mas não tenho visualizar. Em cima do lado esquerdo, se for lá com a setinha, não aparece? Ativar o mudo? Não. Não, isso não. Isso é do lado direito. Desculpe, do lado direito, em cima do lado direito. Pois, tenho aqueles pontinhos. Sim, e os pontinhos não... Mas depois tem ainda mais, mas não dá para visualizar. Paciência. Não morre ninguém. Visto. Vocês veem-me, não veem? Perfeitamente. Então pronto. Eu estou mais interessado em que me vejam que em ser visto. Olha, então vamos começar a nossa aula já com um bocadinho de atraso, peço desculpa, mas o regresso depois de umas férias é sempre um bocadinho mais complicado. E hoje escolhi para momento de oração para iniciar a nossa aula. Para iniciar a nossa aula, escolhi um pensamento de Isaías sobre a importância da paz. Que formosos são sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que apregou a boa nova e que proclama a salvação, que diz a Sião: o Rei é o teu Deus. Pedindo pela paz por estas vítimas inocentes que tanto sofrem, Nossa Senhora Rainha da Paz, rogai por nós. Vamos então iniciar a nossa aula e eu vou iniciá-la hoje, para além desta saudação que vos dirijo, que espero que todos estejam bem. Vamos começar por, como aliás vem sendo habitual, dizer o seguinte: a aula de hoje tem muita continuidade com a aula de há 8 dias. De há 8 que é há 15, desculpem, com a última aula. Tem muita continuidade. Aliás, esta última parte, que ainda não é bem a última, mas esta parte aqui quase intermédio do Apocalipse, é daqui agora até ao fim. Capítulo 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, é certamente a parte mais difícil, mais emblemática, mais complexa de todo o Apocalipse. Até porque há uma interação muito forte, muito estreita, entre as diferentes e as sucessivas descrições que vão acontecendo. Quem utiliza este conjunto de adjetivos é exatamente o Sr. Ravasi, que diz que esta parte é efetivamente a mais, diz ele. A última, esta parte deve enfrentar-se como a mais nobre, a mais complexa, a mais rica e também a terminal da obra, o verdadeiro e próprio ápice de todo o texto. Diz ele, e o verificamos logo. Nós falar um bocadinho sobre o temário que vos enviei, porque este temário que vos enviei hoje é uma bela síntese da aula que vamos ter. É uma bela síntese da aula que vamos ter. E vamos dar continuidade
aos sinais que já vimos da aula anterior, que vão do capítulo 12, o primeiro sinal, que é a mulher e o menino, recordais, até ao capítulo 15, passando depois para o septenário das pragas. Então temos aqui o septenário dos sinais e o septenário das pragas. A nossa aula vai hoje tentar cobrir estes dois âmbitos que são naturalmente muito significativos. Basta dizer que a própria linguagem que o texto usa, sinais, e as taças, eu digo-se as pragas, mas é as taças, ou o septenário das taças, símbolo, ou o retomar da simbólica das pragas, o septenário dos castigos, das punições, que assim quiser, são em si, de facto, muito complexos. Hoje, como vos disse, retomamos o septenário dos sinais com os capítulos 14, tendes podeis olhar para o temário, se tiverdes à mão, o capítulo 14 com o quarto e o quinto sinal, e também basta terdes a própria Bíblia aberta e já vos dá todo esse enquadramento. O capítulo 14 tem o quarto sinal, o quinto sinal e depois o sexto sinal. Cada um deles verdadeiramente muito complexo. Portanto, e depois o sétimo sinal aparece já no capítulo 15, o sétimo sinal. Ora, este septenário vai concluir-se com dois temas, ambos muito bonitos e muito significativos, que é o Cântico da Libertação, também dito Cântico de Moisés, a visão da tenda no céu e também o Cântico do Cordeiro. Pronto, isto é a globalidade do que vamos, uma parte do que vamos dar. Portanto, o primeiro tema é exatamente tratar do quarto sinal, do 144 e do Cordeiro, que é um tema muito rico e veremos agora quando passarmos para a exposição dos sinais. Depois temos o quinto sinal, que é o anúncio dos anjos, também um tema, um pouco mais apagado, diríamos, menos simbólico, porventura mais emblemático, mas também ele importante. E depois entramos, então, no sexto sinal e no sétimo. O sétimo sinal, como vos disse, acontece já no capítulo 15, que é o sinal da vitória sobre a besta, o Cântico de Moisés, o do Cordeiro e os sinais de uma nova liturgia celeste. Portanto, temos aqui toda uma temática que já nos é relativamente familiar, mas introduz aqui muito novos elementos. Depois passaremos para o capítulo 16. E o capítulo 16 vai nos introduzir, então, no septenário das taças, das copas, que simbolizam, neste capítulo 16, que simbolizam as punições divinas, retomando o tema das pragas do Egito. Num retorno constante das simbologias e das figurações do Antigo Testamento, neste caso do Êxodo, ou seja, uma espécie de nova etapa na história da salvação. Temos exatamente este número 3, que é também ele muito rico, e vamos ver já a seguir. Nós temos hoje um percurso muito longo, do capítulo 14 ao capítulo 19. Vamos ver como é que o conseguimos gerir. No capítulo 4, o capítulo 17 é um texto, também ele, chave em todo o Apocalipse, e devemos tê-lo sempre presente, porque é típico da linguagem apocalíptica a questão da Babilónia, da queda de Babilónia.
e da libertação, confronto entre Babilónia e Jerusalém. Também é um tema muito rico que ireis certamente beneficiar muito quando no aprofundarmos ou quando nos debruçarmos sobre ele. É um tema que vem já da própria tradição bíblica, principalmente de Isaías, e também de Jeremias, que depois veremos no seu devido tempo. Já Jeremias, estás a ver, ao tempo do exílio, ou antes do exílio, tinha lançado algumas imprecações contra a Babilónia, que agora aqui são retomadas. Mas o que é bonito é a forma como o autor do Apocalipse serve do tema de Babilónia para falar de Roma, do Império e da idolatria imperial, em contraposição com a simplicidade, o sentido libertador da Jerusalém, a mãe de todos os crentes. E por isso temos aqui este número 4 do nosso índice, para além da linguagem, que é muito específica, para além da linguagem, temos toda uma temática de grande riqueza e de grande simbolismo. E, finalmente, o capítulo 19, que eu globalmente chamo ou incorporo num tema chamado, a que dei o título Triunfo Celeste, ou seja, a vitória do Messias, o Apocalipse 19, com também alguns temas muito, muito bonitos, como seja este das núpcias do Cordeiro e da captura, da destruição, da captura da besta e a vitória do Messias. Portanto, temos aqui um elenco temático muito rico. Vejamos agora, de forma mais detalhada, o que é que estes textos de 14 a 19 nos oferecem. Qual é a interpretação que podemos fazer deles? E, fundamentalmente, sabendo que eles são textos muito difíceis, o que é que eles nos oferecem como novidade no quadro desta teologia, desta linguagem, deste simbolismo do Apocalipse para enriquecimento da própria teologia neotestamentária. Pronto, este é um bocadinho o programa de hoje. Vamos agora então detalhar, debruçar-nos um pouco mais sobre cada uma destas objetivos que aqui propomos de forma sumária. Volto a dizer-vos, e isso é importante, estamos num período ou numa fase de aproximação àquilo que podíamos dizer o fim, convergimos para lá e, portanto, a riqueza temática vai-se adensando, porque alguns, e eu pude verificar muito isso, não anotei tudo porque passava o tempo todo a anotar isso, como nestes capítulos finais, a partir do capítulo 14, são retomados constantemente tópicos, símbolos, referências que já foram apresentadas anteriormente, mas agora aqui, muito concretamente, aplicadas em cenários já eu diria, de fim, de escatológicos, apontando para o fim e para a conclusão final da obra. Então, vamos então agora entrar, como vos dizia, no nosso... Afinal, parece que não coloquei... Por em modo de apresentar, já está, Pronto, já está. Agora já está. Portanto, Apocalipse 14, o quarto sinal. Vamos olhar um bocadinho de forma próxima para o texto. O quarto sinal faz referência aos 144.000 e ao Cordeiro. E é um texto que até aparece muitas vezes em contextos litúrgicos. Aparece também muitas vezes em contextos litúrgicos. O que é bonito neste quarto sinal é exatamente alguma primeira referência, que é a centralidade escatológica do Cordeiro.
diz o texto que o cordeiro, aliás, tem logo, estava sobre o Monte Sião, e com ele estavam 144.000 pessoas que tinham o seu nome e o nome do seu pai escrito nas frontes. Portanto, um tema múltiplo, complexo, e a primeira questão que podemos perguntar é exatamente esta: quem é este cordeiro? Ou, se quisermos, que cordeiro é este? Este cordeiro é aquele que já vimos anteriormente, por isso estamos a regressar. É o cordeiro que foi imolado. É o cordeiro pascal do Novo Testamento. Porque se destaca tanto a figura do cordeiro, uma pergunta, porque é que se destaca tanto a figura do cordeiro? A meu ver, é a forma do autor dar destaque, dar centralidade ao mistério da encarnação. Ou seja, o cordeiro é o Cristo encarnado que foi imolado. Atenção, a encarnação em função do sacrifício pascal. Como sabemos, na teologia joanina, mesmo que João o apóstolo não seja o autor direto, material do Apocalipse, mesmo que, esta teologia respira o ambiente da teologia joanina do quarto evangelho e da primeira carta de São João, particularmente da primeira, em que a centralidade teológica do apóstolo ou dos escritos que estão na sua esfera, portanto, vamos alargar o conceito de escrita, da autoria, para ter uma perspectiva mais abrangente. Não é autoria material estrito modo, ou seja, restringindo, não, é uma autoria que tem também uma perspectiva de pensamento, alargando esse sentido, este destaque dado ao cordeiro, que tem consigo todos aqueles que inscreveram ou que têm escrito o seu nome, ou que significa que aderiram a ele, é certamente uma forma do autor dar centralidade, dar importância, realçar que não é um anjo. Cristo não é um anjo. Cristo é exatamente este cordeiro que foi imolado, que passou pelo mistério pascal. Já há dias eu referi a isso, e muitos de vocês, no ano passado, estiveram comigo aquelas poucas aulas sobre a Páscoa do quarto evangelho, e sabemos como o cordeiro pascal é importante no Apocalipse, e como a Páscoa do Apocalipse está centrada exatamente na imolação do cordeiro. De que depois temos aqui muitos outros ecos. Atenção, depois temos aqui muitos outros ecos. Portanto, João quer destacar que a pessoa de Cristo não faz parte da esfera angélica, não faz parte do universo angélico. Está para além. Está acima. Aliás, o texto da Bíblia diz que deu o Salmo 2, colocaste-o acima dos anjos. Portanto, o Cristo está para além da esfera angélica. É alguém que tem uma centralidade não meramente funcional. Não sei se já reparaste que os anjos no Apocalipse são muito funcionários. Recebem muitas ordens, desempenham tarefas, realizam missões, cumprem ordens. Cristo não tem essa, não lhe compete fazer isso. Cristo tem uma centralidade, que é uma centralidade de presença e de união com o Pai. Portanto, este cordeiro pode ser o Messias, porque é nele que se centra agora o novo culto, ou seja, o culto da Igreja. Ele é o servo, ele é a vítima que com o seu sangue
reuniu os crentes, ou seja, os crentes figurados nestes 144 mil, como sabes, é o número de totalidade, é o número de globalidade. Antes tínhamos visto que também havia os 144 mil numa referência ao Antigo Testamento, às tribos. E depois havia uma multidão imensa que também, capítulo 11, que acampava e que caminhava para a vitória do Cordeiro. Aqui, o número 144 mil já é tomado numa globalidade, já não se faz a distinção entre os do Antigo Testamento e os gentios. Não, é a totalidade dos redimidos. Ora, há aqui neste início do capítulo 14, eu diria duas centralidades, dois centros antagónicos, opostos, contrapostos. Por um lado, temos a Igreja, que é o centro do culto, que é o centro do culto ao Cordeiro imolado, ou seja, os crentes. Os crentes prestam culto ao Cordeiro que foi imolado, simbolizado nestes 144, mas aberto a uma universalidade. E, por outro lado, o outro centro é o mundo, que também é óbvio, tem o seu culto, que tem o poder, que depois vamos ver nos capítulos seguintes, é Roma e o Império, em que há um culto de adoração, um culto ao poder, simbolizado exatamente em Roma e no Império. Esse é o culto da idolatria, simbolizado então na grande besta, na grande prostituta, como vamos ver a seguir. Para o autor, seja João, pronto, quer seja o apóstolo, quer seja alguém que está na esfera dele, para o autor, Roma e o Império são o anti-Messias. É importante perceber isso. E a liturgia, que já tinham visto aqui anteriormente, numa das aulas anteriores, por isso é que eu estou sempre a dizer que isto interpela atrás. A liturgia que o Império faz ao Imperador e às suas divindades é aqui a antiliturgia da Igreja, a antiliturgia do povo de Deus. Ou seja, esse Roma e o Império são a anti-igreja. Como depois vamos ver numa figuração posterior, são a Babilónia e são a Jerusalém, a mãe dos crentes. Também numa linguagem muito bonita e muito típica do Deutero-Isaías. A igreja Jerusalém é a mãe dos crentes, é o símbolo da igreja. Babilónia é mãe dos idólatras. A igreja adora o seu Senhor, ou seja, adora o Cordeiro, enquanto a liturgia imperial adora a besta, adora o sangue, adora o sofrimento, adora o terror, adora a opressão, como sabemos, um tema importante das origens cristãs. Diz-se que, um bocadinho mais, diz-se que a voz que eu ouvira era ainda semelhante à música de harpas tocadas por arpistas e cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e diante dos anciãos. Toda uma figuração que temos vindo desde o princípio. Ninguém podia aprender aquele cântico, a não ser os 144 mil que tinham sido resgatados da terra, ou se quisermos, tinham sido redimidos. Estes são os que não se perverteram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para toda a parte. Foram resgatados como primícias da humanidade. Também aqui este versículo é muito, muito significativo.
foram resgatados como primícias da humanidade, ou seja, como primícias de uma nova criação, para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou mentira, são irrepreensíveis. Primícias da humanidade. Também aqui temos um tema muito bonito, porque quando se diz primícias da humanidade, reparem bem, o texto diz, são as primícias das nações, da Adamá. Adamá é tudo aquilo que vem do Adão. Ora, este resgate, esta unidade, não se faz por meio de Babel, não se faz pela imposição da força de Roma, não se faz mediante a opressão, mas sim pela fidelidade ao Cordeiro, porque ele foi imolado e desta forma ele tornou-se servidor de todos, ele tornou-se aquele que dá unidade a todos. Ele é aquele que empresta a comunhão a todos. E o texto diz-nos logo que no início, 14:1, diz: na visão apareceu o Cordeiro, estava sobre o monte Sião. Ora, sobre o monte Sião é também uma expressão que importa ter presente. A tradição apocalíptica vê que o Messias se manifesta no Monte Sião ou então no Monte das Oliveiras. Eu vou-vos ler aqui um pequeno texto, muito rápido, do 4º livro de Esdras, portanto, que é um Apocalipse, o 4º livro de Esdras, no seu capítulo, no seu número 13, versículos 35 e seguintes, 4 de Esdras diz assim. Está também a falar, fala do Messias, que congregará num só a multidão inumerável que viste com o propósito de vir a lutar com aqueles que tinham a intenção de lutar contra ele, mas ele venceu-los-á. Porém, ele estará sobre o cume, o alto do monte da montanha de Sião. Pela sua parte, Sião verá mostrar-se a todos preparada, ou seja, todos poderão ver a Sião preparada e edificada, tal como visto um monte formado sem mãos humanas, ou seja, Sião é aqui uma montanha ideal, é uma montanha que desce do céu, podemos quase dizer, como depois mais tarde é Jerusalém, só que a montanha Sião é, eu diria, mais restrita do que Jerusalém, embora muitas vezes aparecem uma pela outra. E depois diz ainda o 4º livro de Esdras, que estou a tentar ler e traduzir-vos, o meu filho lançará na cara de todas as gentes, de todos os gentios congregados ou reunidos, as suas impiedades, ou seja, o meu filho lançará na cara dos gentios reunidos todas as suas impiedades. Estas são as que se assemelham a uma tempestade e recriará perante eles os seus pensamentos e mostrará os tormentos com os quais começarão a ser atormentados, os quais se assemelham à chama, e os aniquilará sem esforço, através da lei que se assemelha ao fogo. Toda esta linguagem está aqui neste capítulo. Toda esta linguagem está aqui presente nestes textos a seguir. Temos aqui uma referência àquele que está sobre o Monte Sião, que é o Messias. Aqui o Apocalipse não fala do Messias inegérere, fala do Cordeiro, chama-lhe meu filho, aqui o livro de 4º de Esdras, refere meu filho,
E poderíamos entender este filho como referente à filiação messiânica, tomada de onde? Como também nós aplicamos a Cristo, tomada do Salmo 2, que pode ter aqui influência, este texto pode ter conhecido aqui uma influência cristã, que seria referente à filiação divina de Jesus. Portanto, mas pronto, temos esta referência que, por um lado, é rica. Já vimos atrás, no capítulo 11, a mulher e o filho, a criança, o menino, que o dragão quer devorar e que ele subjugará os povos com o seu cetro de ferro. Uma linguagem também tipicamente messiânica. Zacarias, portanto, falemos de um texto quarto de Esdras, número 13, versículos 35 e seguintes. Mas também temos referências a este cenário em textos bíblicos, na Apocalíptica bíblica. Por exemplo, no livro de Zacarias. Zacarias, que é um profeta tipicamente apocalíptico, que tem uma grande influência, já vimos N textos que são recorrentes aqui, ou aqui o autor do Apocalipse recorre, portanto, já vimos isso. No capítulo 14, versículos 4 e 5, capítulo 14, versículos 4 e 5, diz: naqueles dias, está-se a referir ao Messias, o dia do Senhor, a manifestação do Messias, naquele dia os seus pés pousarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém, ao Oriente. Estás a ver? O Messias anda aqui a rodar. Para o Apocalipse é no Monte Sião. Para o quarto de Esdras fala também do Monte Sião, a montanha de Sião. Para Zacarias fala do Monte das Oliveiras, em frente a Jerusalém. E diz: o Monte das Oliveiras dividir-se-á em dois pelo meio, de oriente para o ocidente, formando um imenso vale. Uma parte do monte recuará para norte e outra para o sul. E vós fugireis pelo vale das minhas montanhas, pelo vale das montanhas que chega até à Sal. Fugireis como fugistes quando foi do terremoto no templo de Uzias, rei de Judá. E o Senhor teu Deus virá acompanhado de todos os santos. Também temos aqui esta referência ao vale que está entre as duas encostas, entre as duas montanhas do Monte das Oliveiras, em frente a Jerusalém, de um lado o Monte das Oliveiras, do outro lado o Monte do Templo, e no meio o grande vale de Josafá, que é o vale do juízo. Já estamos na tradição apocalíptica, o vale de Josafá, como muitas vezes temos dito, nós conhecemos na tradição cristã, pelo facto de Jesus passar por ali e ser referido no Novo Testamento, como o vale do Cédron. Na tradição judaica é conhecido como o vale de Josafá. E na tradição apocalíptica é conhecido como o vale de Josafá ou vale do juízo. Pode também ter aqui, quando diz fugir como fugiram, para além desta referência ao tempo do terremoto do rei Uzias, já no século VIII, pode ter aqui uma referência à fuga do rei Sedecias, quando Babilónia tomou Jerusalém e o rei fugiu exatamente pelo vale. Também pode estar aí uma referência implícita a esse, ao vale, não é? Ao vale. Tudo isto são indicações de fontes que nós temos muito presentes aqui neste capítulo, que é eu diria quase um depósito, um armazém de referências bíblicas a muitos textos. Uma outra referência a esta presença do Cordeiro no Monte Sião, podemos encontrá-la também no livro de Abdias, outro profeta, um profeta menor, que o seu livro é muito pequenino,
nem sequer tem capítulos, tem versículos, não se esqueçam. Quando vi Abdias, são versículos, não tem capítulos, é só um capítulo de versículos. E então o profeta Abdias também tem referência ao dia do Senhor, ao triunfo de Israel, ao triunfo do Messias. E diz, porque o dia do Senhor está perto, ameaçador para todas as nações. Como tiveres feito, assim se fará contigo. O que praticares recairá sobre a tua cabeça. Assim como bebeste sobre o meu monte santo, assim beberão todas as nações sem cessar. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Ou seja, vão desaparecer. E depois conclui, mas sobre o monte Sião haverá um resto de sobreviventes que será santo. Os da casa de Jacó despojarão aqueles que os despojarem. Portanto, mais uma referência a esta manifestação definitiva que decorre sobre o Monte Sião. Como estás a ver, não é só o Apocalipse, no capítulo 14, que alude, capítulo 14, 1 a 5, não é só o Apocalipse que decorre, que alude à presença do Cordeiro no Monte Sião, mas há outros textos de tradição extra-bíblica, quarto de Esdras, ou de tradição bíblica, mesmo com a referência ao das Oliveiras, Zacarias de Abdias. E ainda temos um outro texto que é tomado do profeta Joel, outro profeta de caráter apocalíptico. Estás a ver aqui toda uma cadeia, um enredo grande de textos, todos para documentar, tendo-nos aqui, a tradição apocalíptica, veio o Messias, portanto, no Apocalipse, Zacarias, mas depois também na tradição extra-bíblica, ou seja, judaica, quarto de Esdras, Joel e Abdias. Portanto, Joel é o capítulo 3, versículo 5, e Abdias é os versículos 16 e 17. E então o que é que diz o livro de Joel? Diz o seguinte: ao aproximar-se o dia do Senhor, grandioso e terrível, o sol converter-se-á em trevas e a lua em sangue. São também algumas das figuras que temos no Apocalipse. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois sobre o monte de Sião e em Jerusalém ficará um resto salvo, como disse o Senhor. E entre os sobreviventes estarão aqueles que o Senhor tiver chamado, ou, se quisermos, aqueles que o Senhor tiver sinalizados, tiver posto o sinal. E, portanto, temos aqui uma tradição muito rica que congrega aqui sobre o Monte Sião os novos resgatados, chamados um resto fiel, ou então os redimidos, aqueles que vêm da grande tribulação da Babilónia antiga e que agora também passaram pela tribulação da Babilónia moderna de Roma. Este tema é também muito cultivado, como já vos disse, por Isaías, o segundo Isaías, de 40 a 55, em que se destaca muito a centralidade de Sião. Utiliza-se muitas vezes o nome de Sião pelo nome de Jerusalém. E então vem aqui agora uma pergunta importante. Quem são estes que acompanham o Cordeiro, que fazem companhia, que o seguem para onde quer que ele vá? Ora, como podeis ver, o texto diz que são aqueles que têm o nome do Cordeiro inscrito, marcado ou sinalizado na sua fronte, e também o nome do Pai. Portanto, são os redimidos, os que seguem o Cordeiro, são, no fundo, 14:3, vamos lá outra vez ao Apocalipse, 14:3, são os mártires.
são os mártires que deram a vida para testemunhar a sua fé, para testemunhar a sua fidelidade ao Cordeiro. E só os redimidos podem efetivamente seguir o Cordeiro. Não é permitido a outros que possam acompanhar o Cordeiro. São estes os resgatados. Podíamos dizer, são estes os batizados. E este batismo pode ser exatamente o batismo do martírio. Ora, são estes que seguem o Cordeiro e eles são as primícias de uma nova criação. Temos aqui um outro tema também caro a toda a teologia apocalíptica, mas a toda a teologia bíblica, que é o tema da nova criação. Já o referimos em diversas vezes. O Apocalipse centra-se muito, ou centra muito da sua temática na nova criação. Aliás, toda a apocalíptica, inclusive a judaica e também canónica, trata do tema da nova criação, quer essa nova criação decorra numa espécie de liturgia celeste, uma nova vida, quer a nova criação, que é a transformação das condições materiais, que, como sabeis, era um tema caro à apocalíptica, à teologia messiânica de cariz davídico, temporal. O Messias vinha para transformar a Eretz, a terra de Israel, a expulsar aqueles que tornavam essa terra impura, os pagãos, os gentios, os idólatras, e restaurar nessa terra, numa espécie de plenitude infindável, o reino messiânico, numa espécie de milenarismo, que depois também vai aparecer um bocadinho mais adiante. Ora, aqui no Apocalipse, numa espécie de drama, uma espécie de combate, um combate um bocadinho dramático, entre a nova criação, na qual são incorporados os redimidos, aqueles que seguem o Cordeiro, e a anticriação. O que é a anticriação? Anticriação ou dessa anticriação fazem parte aqueles que seguem a besta, que a adoram, que lhe estão submetidos, que se deixam apanhar nas suas garras num sistema de idolatria e de opressão. Naturalmente, as primícias da nova criação são dadas exatamente aos mártires, aos santos. Mais tarde vai-se dizer também aos profetas, aos santos, aos mártires, aos santos e aos profetas. Esses são todos aqueles que entram como primícias desta nova criação. Na contraposição a esta perspectiva redentora, de redenção, redimidos, estão aqueles que fazem parte da anticriação, com o velho, o mundo da opressão, da idolatria e do sofrimento. Esta perspectiva é muito, muito, muito rica, porque, de facto, nos ajuda a perceber, eu diria mesmo, temos aqui já algumas indicações daquilo que o próprio Apocalipse procura expressar, procura fazer, dar esta dimensão de triunfo, de vitória, àqueles que sofrem para manter a sua fidelidade ao Cordeiro, para seguirem o Cordeiro para onde quer que ele vá. E o Cordeiro, naturalmente, os conduz à comunhão plena com o Pai, como podemos ver já nas liturgias celestes anteriores e também nas que vão seguir-se. Ao passo que há também uma espécie de liturgia terrena, temporal e idolátrica que é feita à besta, a Roma e ao Império.
E daqui, destas primícias da nova criação, nós, deste quarto sinal, nós passamos ao quinto sinal. E o quinto sinal é o sinal dos anúncios dos três anjos. O anúncio dos três anjos, que é, no fundo, tendo já o texto muito expressivo, 14, 6, versículo 6 a 13, é, no fundo, o anúncio da hora do juízo, ou seja, aproxima-se o juízo, aproxima-se o julgamento. Os anjos vão anunciá-lo. Cá estava aquilo que há pouco dizia, a funcionalidade, a função, a mediação dos anjos é exatamente, no Apocalipse, em muitas situações, aqui também, é de anunciar. Reparai que este tema até é está muito presente na própria teologia do Novo Testamento. Deus mandará os seus anjos com as suas trombetas anunciar o fim. Portanto, temos aqui uma espécie de proclamação do anjo que traz consigo uma boa nova eterna, definitiva, universal, ou seja, para todos os homens, já não é apenas para já não é apenas para o povo de Israel, diz mesmo, havia outro anjo que voava do mais alto dos céus, era portador de uma boa nova, de valor eterno, está, para anunciar aos habitantes da terra, a todas as nações, tribos, línguas e povos, e clamava, reverenciai a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu julgamento. Portanto, temos aqui um texto, um sinal que é o anúncio do julgamento que está próximo. Adorai o Criador do céu e da terra, do mar e das nascentes das águas. Cá temos as diferentes componentes daquilo que podíamos chamar a cosmologia bíblica. O céu, a terra, o mar, as nascentes das águas, enfim. E outro anjo, o segundo, seguiu o primeiro anjo dizendo, caiu a grande Babilónia, a que deu a beber a todas as nações o vinho do furor da sua prostituição. A palavra prostituição aqui tem um sentido bíblico muito veterotestamentário. Prostituir-se é adorar outros deuses, adorar outras divindades. Onde é que temos isso? Vocês conhecem muito bem, porque já vários de vós tiveram a oportunidade de fazer isso comigo. Esta é a linguagem do profeta Oseias. Oseias chama exatamente a idolatria prostituição e prefigura nesta prostituição o povo de Israel. Chama ao povo de Israel, e infiel ao seu Deus, chama-lhe prostituta. E as suas ações são ações de prostituição. Portanto, a prostituição é, no fundo, a grande idolatria. E antes de anunciar esta queda da besta, fala-se exatamente deste anúncio universal, desta boa nova, que é para todos. Portanto, é uma boa nova de caráter universal. Já não é apenas uma boa nova de caráter restrito para o povo de Israel. Agora é para todas as nações. Ela é dada, ela é aberta. Nesse sentido, o Apocalipse é um livro de universalidade. O Apocalipse é um livro de universalidades, se quiserem. Uma universalidade, um conjunto de universalidades que vai para além daquelas que eram da tradição veterotestamentária, muito mais ampla, muito mais alargada. E, portanto, este capítulo 14, que nos oferece estes dois sinais primeiros, é, de facto, um capítulo muito rico. E com isso vamos, ainda dentro do capítulo 14, mas para dar sequência à nossa reflexão, vamos passar
para os sinais 6 e 7. Os sinais 6º e 7º estão ainda no capítulo 6º, desculpa, no capítulo 14, e o 7º está já no capítulo 15. E no capítulo 6º, desculpem, no sinal 6º, temos no sinal 6º, no capítulo 14, temos uma nova referência. Tomem ela de grande tradição bíblica. Reparai que o tema é a grande ceifa, ou seja, a grande colheita. 14. Seguidamente, na visão, apareceu uma nuvem branca. Sobre a nuvem estava sentado alguém que se parecia com um homem. Claro, uma referência, não é um anjo, mas é uma referência certamente ao poder do Cordeiro. Tinha na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Portanto, é o Cordeiro aqui coroado. Por que é coroado? É coroado porque lhe foi dado o poder para o juízo. A foice é exatamente a foice é exatamente para a ceifa, porque é a partir da vivência da mensagem do Cordeiro que se vai fazer essa ceifa. Portanto, o 6º sinal enuncia-se com a referência à messe que já está madura, não é? Referência à messe que já está madura, e tem exatamente aqui nos versículos que acabei de vos dizer, e por isso está pronta para ser ceifada. Um anjo vai sair do santuário, versículo 15. Depois saiu do santuário um outro anjo que gritava ao que estava sentado na nuvem: lança a foice e ceifa, porque chegou o tempo de ceifar. Está madura a seara da terra. Palavras que também são muito conhecidas, muito expressivas, muito, eu diria, algo dramáticas. Diz-se que o anjo saiu do santuário. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, acima de tudo, que ele saiu da morada de Deus. Capítulo 14, versículos 15, 16. Para ceifar a terra. Tem uma coroa. Não é ele que depois vai ceifar, ele vai dar ordens a outro. Tem uma coroa na cabeça, que é certamente a coroa do Messias. Ou, então, uma referência direta, como dizia há pouco, a Cristo, o Cordeiro que foi imolado. E porque foi imolado, ele foi também coroado. A coroa é o símbolo da fidelidade do Cordeiro que resgatou a humanidade. Portanto, saiu do santuário, 14:18, outro anjo, mas este saiu do altar do santuário. Diz-se que este tem poder sobre o fogo. 14:18, podeis verificar. E do altar saiu ainda outro anjo, o que tem poder sobre o fogo, e gritou ao anjo que tinha a foice afiada. Portanto, quem tem a foice para fazer a ceifa é um anjo. E sai outro do altar: manda a tua foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra. Temos aqui uma série de questões muito bonitas, muito simbólicas e ao mesmo tempo retomam. Como sabeis, a terra, Israel é muitas vezes comparada a uma vinha. São várias as parábolas até de Jesus, mas também no Antigo Testamento, particularmente Isaías. E diz que este anjo saiu do altar do santuário. E diz também que ele tem poder sobre o fogo. Podemos então perguntar: de que santuário saiu ele?
de que santuário saiu ele? Ou de que altar é que ele vem? Enzo Bianchi, naquela obra que eu recorro muitas vezes, diz que este altar é o altar dos perfumes. Lembrai-vos que também já anteriormente diz que o altar dos perfumes são as orações dos santos. O altar dos perfumes que existia dentro do santuário do templo e que agora também existe no santuário celeste. Portanto, poderia ser aqui, efetivamente, uma referência, uma alusão àquilo que antes diz que os perfumes eram as orações dos justos, dos mártires. Ou então, eu penso, a meu ver, mas enfim, de uma forma muito humilde e sem grandes pretensões, que este altar de onde sai o anjo, que tem poder sobre o fogo, símbolo de quê? O fogo, o símbolo da manifestação apocalíptica de Yahvé. Não é? O fogo é a manifestação apocalíptica de Yahvé, que vai transformar-se o sol, a lua e as forças da natureza. O fogo representa exatamente este consumir, este finalizar. Ora, a meu ver, o altar de onde sai o anjo poderá não ser o altar dos perfumes, mas sim o altar dos sacrifícios. Porquê? Era o altar dos sacrifícios que tinha o fogo. 14:18. É o fogo que purifica. E, portanto, esta ceifa tem também a função, pelo julgamento, de purificar. É o fogo que limpa. O altar dos sacrifícios consome as vítimas, mas também purifica o povo do pecado. Portanto, o texto não refere explicitamente qual dos dois altares que existiam no templo, o dos perfumes, que o Apocalipse depois vai ler como as orações dos anjos, quando já não há templo, ou o altar dos sacrifícios, de onde vem o fogo, por exemplo, numa imagem muito bonita que todos vós conheceis, de Isaías 6, capítulo 6 de Isaías, na vocação de Isaías, é do altar dos sacrifícios que o anjo vai buscar com uma tenaz, uma brasa, passa nos lábios do profeta e ele fica purificado para anunciar, para proclamar a boa nova que Deus confiou ao profeta, para ir anunciar. Ele não pode ir anunciar sem ter os lábios purificados. Ora, também estes não podem entrar no convívio, não podem entrar na companhia, mais do que no convívio, na companhia do Cordeiro, sem serem purificados. Portanto, creio que a leitura deste simbolismo do anjo que sai do altar é bastante mais consentânea, a partir do seu contexto, com o altar dos sacrifícios do que com o altar dos perfumes. Mas pronto, ficais com estas duas perspectivas. Nenhuma vos causará confusão. Basta compreendermos o que o autor pretende dizer dentro do contexto. Poderíamos quase dizer que se ele sai do altar dos perfumes, ele vem já ceifar aqueles que entraram, que estão a seguir o Cordeiro, ou seja, para os integrar na plenitude, através do juízo, na plenitude da recompensa do Cordeiro. Se é o altar dos sacrifícios, estes ainda estão em purificação, ainda estão a caminho a fazer a caminhada desta união, desta unidade, desta celebração com o Cordeiro. E, portanto, é dada uma ordem de ceifar a terra, ceifar a vinha da terra, porque diz o texto, as uvas estão maduras. Vem do próprio Deus, que é ele que faz a vindima, embora através do anjo. As uvas são lançadas, diz o texto também, 14:19, são lançadas no grande lagar da ira de Deus, 14:19. Ou seja,
todos os pecados dos homens são amontoados à imagem da cena da vindima, onde os cachos, as uvas, os bagos são amontoados. Para quê? Para serem pisados, para serem, eu diria, purificados. E então se aquele que vem lançar a foice vem do altar dos sacrifícios, será aí que eles vão ser purificados. O lagar, diz o texto, reparai ainda, 14:20, cada referência ao mundo, 14:20 diz: o lagar das uvas foi pisado fora da cidade, e do lagar saiu tanto sangue que chegava aos freios dos cavalos num raio de umas 60 léguas. Então temos aqui números profundamente simbólicos, mas a expressão que a mim me chama a atenção e que vos pode motivar na leitura deste texto é o facto de dizer que o lagar era onde foram lançadas as uvas para serem pisadas, era fora da cidade de Jerusalém. Esta expressão fora da cidade está presente na carta aos Hebreus 13:20. Reparem, carta aos Hebreus 13:20, quando faz, desculpem, 13:12, não é 13:20. Retirem o 20, ponham o 12. Capítulo 13, versículo 12, quando refere que o cordeiro foi imolado, foi pisado na cruz, foi cravado na cruz, e isso aconteceu fora da cidade, diz a carta aos Hebreus. Fora da cidade, porque ele vai para redimir os que estão na cidade, mas os reintroduz pelo seu sacrifício. Mas ele ofereceu o seu sacrifício fora da cidade. Jesus também, portanto, foi pisado como as uvas fora da cidade, ou seja, no Gólgota. E daí ele santifica aqueles que nele acreditam. Temos aqui também a realização, reparem, de uma profecia muito significativa de Isaías. Isaías, portanto, estás a ver, cada frase aqui eu diria, é um armazém de referências bíblicas. Digo algumas, mas há muitas outras que estão implícitas. É a expressão tomada de Isaías 63:1-4. 63:1-4. Portanto, toda esta imagem é, no fundo, a preparação do juízo. A preparação do juízo, do julgamento final. A ceifa, temos também isto no Novo Testamento, claro, também conheceis, que Deus mandará aos seus anjos fazerem a ceifa, fazerem a colheita, para proceder então ao julgamento. Portanto, temos aqui uma imagem que vai adensando, vai estreitando o universo, vai conduzindo o universo de todos estes eleitos para que se proceda então ao julgamento, no qual os justos, os santos, os mártires, os profetas vão ser redimidos, ou diríamos mesmo, eles já foram redimidos, e o símbolo do mal, da idolatria, será naturalmente destruída. E com isto passa-se ao capítulo 15, que é o 7º sinal. E aqui, no 7º sinal, nós temos então a concretização da besta, da vitória sobre a besta, a destruição. Diz logo no 15:1, versículo 1 do capítulo 15. Depois vi no céu outro sinal maravilhoso e surpreendente. 7 anjos eram portadores dos 7 últimos flagelos, porque neles se cumpria a ira de Deus. Entramos agora aqui neste 7º sinal com as 7 taças. As 7 taças do castigo. Vi ainda
uma espécie de mar de vidro misturado com fogo. Os que tinham vencido a besta, a estátua da besta e o número correspondente ao nome da besta, estavam junto do mar de vidro, com as harpas que Deus lhes tinha dado. Portanto, aqueles que venceram, que não se deixaram contaminar pela besta, estes são introduzidos numa espécie de mar de vidro. É uma referência, certamente, à glória celeste, ao paraíso celeste. E, seguidamente, diz-se, cantavam um cântico. Cantavam um cântico. Este septenário das taças, símbolo do castigo ou da ira divina, que começa aqui com o 7º sinal. Portanto, há aqui uma pequena mistura dos sinais depois dá seguimento às taças. Há aqui uma passagem muito rápida. Este capítulo 15 é um capítulo pequenino, como podeis ver, mas tem aqui elementos muito bonitos, principalmente este, do versículo 3º. Todos estes cantavam, estes que venceram a besta, a estátua da besta e o número correspondente ao nome da besta, estavam todos juntos do mar de vidro com as harpas que Deus lhes tinha dado, e eles cantavam o cântico de Moisés, servo do Senhor. Que cântico é este de Moisés, servo do Senhor? É certamente o cântico alusivo à libertação do Êxodo. Como sabeis, após a passagem do mar, do outro lado, Moisés entoou um cântico de agradecimento e de louvor. Portanto, esta simbologia também está aqui presente. Estes que venceram a besta estão já do outro lado, estão do lado de Deus, estão do lado da nova terra, estão do lado do mar de vidro que é o espelho do paraíso na comunhão com Deus, e cantam. E, portanto, este cântico de Moisés é exatamente o cântico da vitória, que agora aqui é retomado, mas, para além do cântico de Moisés, também cantavam o cântico do Cordeiro, que é um texto também muito bonito, que nós utilizamos, que a liturgia serve, melhor dizendo, para a oração litúrgica, que é um cântico, é uma aclamação, é uma espécie de doxologia, uma doxologia muito festiva, que aclama naturalmente o Cordeiro. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Senhor, quem não reverenciará o teu nome? Quem não lhe dará glória? Porque só tu és santo, todas as nações virão prostrar-se diante de ti, pois as tuas justas sentenças foram promulgadas. Vais a ver, este é um dos textos, é um dos cânticos bonitos do Apocalipse, cuja centralidade se pode repartir, diríamos, entre a vitória do Cordeiro e também o louvor ao Deus Todo-Poderoso, ao Pai, mas que também congrega todas as nações que vêm agora adorar a Cristo, o Cordeiro, e vêm adorar e dar-lhe glória, porque ele é santo, como o Pai é santo. Portanto, temos também aqui toda uma simbólica muito rica, muito bonita, sobre este sentido do cântico do Cordeiro e de Moisés e do Cordeiro. No fundo, cantam-no todos aqueles que foram os vencedores da besta. E, na sequência deste cântico, nós sentimos que há um conjunto de sinais de uma espécie de nova liturgia celeste. Os sinais que João vê abrir-se no céu o templo, contendo
Depois disto, vi abrir-se no céu o santuário que abrigava a tenda do encontro. Vou deixar estas referências para o slide seguinte, mas, meu Deus, mas temos aqui já esta aclamação vitoriosa que abre para uma espécie de liturgia celeste que tem como centro, naturalmente, a glória e a vitória do Cordeiro e a glória de Yahvé. E com isso, com esta referência, passamos então de forma mais direta, ao septenário das 7 taças, das 7 copas, no fundo, das 7 pragas, dos 7 flagelos da ira divina. Portanto, a partir deste capítulo 15, já começado, o texto incorpora muitos sinais, muitas figurações que apontam para uma espécie de mistério sigiloso. Tudo é mistério. E é um mistério que se adensa em ordem exatamente a este final, a este juízo final. Este juízo definitivo é a partir dele que se vai criar uma nova realidade, ou seja, uma nova ordem. E essa nova ordem já não é temporal, mas é a nova ordem escatológica, a nova ordem da comunhão definitiva e divina, como o próprio cântico que aqui acabamos de ouvir, do início do capítulo 15, tem como finalidade. E portanto, este último septenário é exatamente a expressão do juízo divino, do juízo final em que Yahvé vai agora discernir, ou diríamos, vai separar, vai premiar os fiéis, aqueles que entram na companhia, estás a ver que o tema vem de trás, aqueles que acompanham o Cordeiro e aqueles que vão ser castigados, aqueles que não acompanham o Cordeiro, aqueles que se mantiveram fiéis ao culto da besta e aqueles que renunciaram a esse culto para se deixarem sinalizar por Cristo, pelo Cordeiro. E, portanto, este septenário é naturalmente eu diria, quase uma figuração densa, mas clara ao êxodo, à saída do Egito. E o que é que diz na saída do Egito? Os israelitas queriam sair do Egito para irem adorar a Deus. Tomem, isto está aqui. É assim que Moisés refere ao faraó: deixa sair do teu povo, porque nós queremos ir ao deserto adorar o nosso Deus. Podeis ir, mas não podeis levar os animais. Não, nós vamos e nós queremos levar os nossos animais porque vamos oferecer sacrifícios. E temos de ter lá os animais para ver quais são os sacrifícios que devemos oferecer a Yahvé, o nosso libertador. Temos aqui exatamente este cenário neste cântico, que é simultaneamente o cântico da vitória de Moisés, mas é também o cântico da vitória do novo Moisés, que é o Cordeiro. E o que é que se diz aí? Diz-se muito expressivamente, 15, versículo 5, diz-se: depois disto, vi abrir-se no céu, o santuário que abrigava, que continha a tenda do encontro. É uma visão, eu diria, surpreendente. Não vou dizer que era esquisita, mas é surpreendente, porque abre-se no santuário a tenda do encontro. Essa é uma visão nova, na ordem celeste, portanto. Nele está a tenda do encontro, mas os redimidos já têm esse encontro pleno. Os redimidos já se encontraram plenamente com Deus. Sabeis muito bem que a expressão tenda do encontro
é bem conhecida a partir das tradições do Êxodo, não é? São vários os textos no Êxodo que falam da tenda do encontro, para onde Moisés se retirava para falar com Deus, para onde viam também os profetas que profetizavam, onde o povo vinha para encontrar-se com Yahvé e ouvir a sua palavra. É interessante que os 70, conheceis de que é que eu estou falando, a tradução dos 70 traduziu a palavra tenda do encontro por tenda do testemunho. Portanto, falam da tenda do testemunho e puseram de parte a questão do encontro. É claro que o Apocalipse não tem diretamente nada a ver com os 70, que é uma tradução. Mas provavelmente o autor do Apocalipse tem presente esta referência à tenda do testemunho. Porquê? Porque fala dos mártires. Ora, os mártires são o quê? Os mártires são os testemunhos. Portanto, a referência do capítulo 15, versículo 5, na fidelidade ao texto hebraico que nós temos aqui nas nossas traduções, não é acompanhado pela tradição grega que utiliza já não tenda do encontro, mas tenda do testemunho, onde aqueles que ali se encontram testemunham a glória de Yahvé, que é um tema muito caro à tradução dos 70. Já não se trata tanto de encontrar, mas de glorificar, de dar glória, de dar doxa. Portanto, ora, é exatamente isto que se canta aqui. Os redimidos dão glória, seguem o Cordeiro, dão glória dele e testemunham pela sua fidelidade que foram redimidos por ele. O céu é apresentado assim como uma espécie de tenda em que o povo de Israel encontrava o seu Deus durante a caminhada no deserto. Temos o texto de Êxodo 26, por exemplo, ou então Deuteronômio 31, e que é são muito expressivo. E o que é que diz mais? Depois diz, a tenda do encontro, do santuário saíram os 7 anjos que eram portadores das 7 flagelos, das 7 taças, e estavam vestidos de linho puro, resplandecente, cingidos de cintos de ouro à volta do peito. Então um dos 4 anjos, um dos 4 seres viventes entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus que vive eternamente. O santuário depois continua, encheu-se de fumo. O santuário encheu-se de fumo. E que fumo era esse? Era o fumo da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia lá entrar antes que se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Ou seja, João vê na expressão destes 7 flagelos a manifestação da glória e do castigo à infidelidade daqueles que vão sofrer agora, como os egípcios sofreram as 7 pragas. Mas aqui a referência ao fumo, não é? Para mim é uma expressão um bocadinho estranha, mas facilmente compreensível e que eu vou-vos explicar de forma breve, sucinta. A referência ao fumo quer dizer que nesse santuário, nessa tenda que se vislumbrou na visão, está a presença de Yahvé. Yahvé faz presente, mas por causa do fumo, ele que não pode ser visto pelo homem, é encoberto pelo fumo. O fumo, no fundo, é o sinal do poder de Deus, é o sinal da presença de Deus. Era assim que acontecia, como também todos sabeis,
Era assim que acontecia no templo, na festa do Yom Kippur, na festa da expiação. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, onde, segundo a tradição judaica, estava a presença Shekinah, a glória de Yahvé, mas ele não a podia ver e por isso devia oferecer incenso, muito incenso, para ficar turvo e os seus olhos não enfrentarem o rosto de Deus, porque, de facto, o homem não pode ver a Deus. E sabeis que, de facto, assim era. E nós lembramos a teologia joanina, que também está aqui. A teologia joanina, que nos fala de quando Jesus, na última ceia, falava com os seus discípulos, o que é que estes lhe perguntaram? Melhor dizendo, o que é que os discípulos pediram a Jesus? Mostra-nos o Pai, mostra-nos o rosto do Pai. João 14, 8, 10. E o que é que Jesus diz? O rosto do Pai já foi mostrado em mim. Quem me vê, vê o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Filipe, há tanto tempo estou contigo e não me conheces. Quem me vê, vê o Pai. Portanto, aqui o fumo é simplesmente uma expressão, eu diria, de caráter simbólico, apocalíptico, para expressar, de facto, esta dificuldade, ou melhor dizendo, para traduzir esta grandeza do rosto de Deus, esta omnipotência, esta luz, que o homem não pode enfrentar. E, portanto, temos aqui mais um eco exatamente um eco desta simbólica rica que o Apocalipse retoma dentro da própria tradição teológica do quarto Evangelho do apóstolo João. Portanto, os 70 falam da tenda do testemunho, que já nos disse. Está aqui, Kené tu martirio. Martirio são os mártires, martirio é o testemunho. Os mártires são as testemunhas como tal. E diz que o templo encheu-se de glória e poder. O fumo é exatamente um bocadinho também este sinal da manifestação da glória, do poder teofânico, da teofania, de Deus que se manifesta. E o fumo é esta manifestação teofânica, esta manifestação de Deus que alude, eu diria, que torna o homem incapaz, na sua condição pecadora, de ver o rosto de Deus na sua condição divina. Mas o Novo Testamento, a teologia joanina, diz-nos que nós já podemos ver o rosto de Deus na pessoa de Jesus. Portanto, temos aqui também um contributo que é certamente muito significativo. E depois dá-se então o septenário das taças, capítulo 16. O septenário das taças, que tem uma série de paralelos no Apocalipse. Eu diria mesmo que há um conjunto de paralelismos muito grandes entre diversos septenários do Apocalipse. É o septenário das taças, é o septenário dos selos, é o septenário das trombetas. Todos eles, as taças, os selos, capítulo 5 a 7º, septenário dos selos. Portanto, o paralelismo ao septenário dos selos, capítulo 5 a 7, o septenário das trombetas, capítulo 8º, 9. E agora o septenário das taças, capítulo 16, 2 a 26, contém em si algo de misterioso. Isso é claro, não é? Os selos, é exatamente. Há um mistério escondido que agora é preciso revelar, que é preciso dar a conhecer, e para isso há que partir, há que quebrar os selos. As trombetas anunciam também algo de misterioso, algo de escatológico, algo que está para acontecer, mas que ainda não se sabe, que vem aí, que é o juízo, que é a decisão final. E estas taças
referência às pragas. Referência às pragas do Egito é um retomar também desse mistério com o qual Deus puniu a infidelidade do Egito. Portanto, estes septenários seguem, no fundo, os mesmos modelos uns dos outros. O que acontece quando se derrama qualquer uma das taças é, no fundo, uma alusão ao castigo e àquilo que as taças contêm como punição de Deus para com os infiéis. E iria acabar rapidamente, mas não vos queria deixar não vos queria deixar sem levar-vos pelo menos mais uma, não vai tudo, mas vai quase tudo. Portanto, eu vos dizia que era um conjunto de material muito grande, e agora temos, a partir do capítulo 17, o capítulo 16 termina exatamente, está aqui todo sobre a questão das taças. A partir no capítulo 17 temos então o grande julgamento, ou seja, a queda de Babilónia, que o autor qualifica como sendo a grande prostituta, a grande meretriz. A grande meretriz. Capítulo 17, 1 ao capítulo 19, 8. Portanto, é um tema que percorre aqui, que ocupa estes 3 capítulos, que são, de facto, muito ricos. Aqui, a primeira questão que temos logo aqui no início do capítulo 17, é que a queda de Babilónia é, no fundo, aquilo que o próprio profeta Jeremias 51, 12, 13, já tinha anunciado na altura do Egito. Desculpem, na altura da ida para o exílio. Jeremias fala de Babilónia como a cidade soberba, a expressão da idolatria que vai martirizar, que vai castigar o povo de Israel e que a muitos vai afastar da sua fidelidade. Jeremias refere esta realidade como uma espécie de profecia sobre aquilo que é Babilónia e o que será o fim que a espera. E Isaías na segunda parte do seu livro, vai falar da libertação do povo de Israel face à Babilónia. E a adjetivação, a forma como o faz, quer Jeremias, quer Isaías, um na perspectiva do castigo, outro na perspectiva da libertação do povo, está muito próxima. Babilónia é também para Isaías a capital da idolatria, dos ídolos. Os ídolos que são feitos por mãos humanas têm cheiro, têm nariz, mas não cheiram, têm pés, mas não andam, etc, etc. E que, naturalmente, pela sua idolatria, merece, naturalmente, ser castigada. Portanto, Babilónia é, no fundo, a mãe de toda a idolatria. É um tema comum para Jeremias e também para o profeta Ezequiel. Ao lerdes o livro de Ezequiel e encontrarem, quando o fizerdes, ou ao lerdes o Apocalipse e visitares o livro de Ezequiel e encontrar lá muitas das figurações que o Apocalipse serve na referência à besta, à grande meretriz, à prostituta Babilónia. A idolatria está sempre aí presente. Todavia, esta linguagem é uma linguagem figurativa, porque verdadeiramente, e já sabeis que isto é típico da apocalíptica, a verdadeira Babilónia não é a Babilónia do Império do século VI. A verdadeira Babilónia a que o livro do Apocalipse se refere é Roma. E é o Império. É Roma e o Império. E é essa Babilónia que está em confronto com Jerusalém. Jerusalém, a cidade simples, a cidade acolhedora,
a cidade da fidelidade, a mãe dos crentes. Também isto é exatamente muito expressivo. Depois diz, no capítulo 17, versículo 8, que esta besta, portanto, esta Babilónia, era, mas já não é. Ou seja, foi vencida, foi destruída. É claro que ela foi destruída pela ação do Cordeiro e pela fidelidade dos mártires. A Babilónia antiga foi destruída, mas a Babilónia moderna ainda não tinha sido destruída. Depois diz-se que esta besta tem 7 cabeças. Alguns autores ligam aqui às 7 colinas de Roma. Às 7 colinas de Roma. Alguns autores referem que estas 7 cabeças não são as colinas, digo isto também de forma de passagem, mas é um elemento interessante, poderia ser a referência aos 7 imperadores. Aos 7 imperadores, a começar por Júlio César, lá, que também funciona como imperador, até ao tempo de Domiciano. As duas leituras podem ser possíveis, mas há uma que poderíamos dizer é mais de caráter geográfico, falar das colinas, porque Jerusalém também tem muitas colinas, mas esta das 7 cabeças, como sendo as 7 colinas, como sendo os imperadores, também me parece poder fazer sentido, porque, como sabeis, todos estes imperadores, com o seu culto imperial, mantiveram esta idolatria do império, perseguindo a Jerusalém da terra, a mãe dos crentes, no fundo, a igreja. E este capítulo, do capítulo 17, passamos ao 18, que é a narrativa da destruição da Babilónia. Portanto, a queda e a sua destruição. Aqui, neste capítulo, que é um capítulo longo, cheio de figurações, de imagens, e também com muitos apelos, muitas interpelações que já vêm do próprio Deutero-Isaías de que vos falava, vemos que neste longo capítulo aparecem alguns textos aí marcados com uma série de ais. Ais são uma espécie de lamentação acerca da sorte de Babilónia. Em 18:2 diz-se, de uma forma algo dramática, diz-se, onde é que está? Caiu Babilónia a grande, tornou-se o antro de demónios, guarida de todos os espíritos imundos, guarida de todas as aves imundas, guarida de todos os animais imundos e repelentes. Portanto, tudo isso são figurações à idolatria. E depois continua, porque do vinho da sua luxúria se embriagaram todas as nações, prostituíram-se com ele os reis da terra, e com o seu luxo despedorado enriqueceram os comerciantes do mundo. Há aqui um tema também interessante que aqui aparece na destruição da Babilónia, que é a riqueza de Babilónia resultante do comércio, que, como sabeis, era uma das prioridades na conquista dos impérios antigos, era canalizarem o império, o comércio, e beneficiarem dos proveitos grandes que o comércio lhes facultava. E é por isso que todos os impérios do Oriente puderam e canalizaram e orientaram as suas conquistas em direção ao Mediterrâneo para poderem beneficiar exatamente dessas mais vantagens. Ora, depois diz-se que há júbilo nos céus, e esse júbilo é dos santos, dos apóstolos e dos profetas, porque se executou a justiça divina. É, de facto, a forma como se olha para a destruição de Babilónia como uma espécie de punição pela sua idolatria. Ora, com isto eu termino hoje, deixo ficar um bocadinho para a próxima aula, para não acabar hoje tudo,
nós ainda temos o capítulo 19, é verdade, e depois o capítulo 20, 21 e 22. E temos 2 aulas que eu vou procurar condensar, embora sejam as 2 aulas mais difíceis de dar, por causa da questão da descida da Jerusalém Celeste e de tudo aquilo que significa, da densa teologia que estes próximos capítulos, especialmente os 2 últimos, provavelmente na última aula, encerram e que são complexos. Isto eu peço ao nosso, a quem agradeço desde já, pronto, e peço desculpa por este bocadinho de demora, mas é para, sei que vocês também gostam e enriquece-vos mais, e coda bunda non nocet, como diziam os romanos, ou seja, aquilo que vai para além do necessário não estraga, não enjoa. Aqui nem foi para além do necessário, foi o possível. Bem, agora pedi então ao nosso anfitrião se ele pode abrir a página ou abrir o nosso ecrã para podermos trocar alguma ideia com alguém que queira, porventura, esclarecer algum problema. Está bem, Luís? Sim? Estou. Será que o Luís perdeu? Sim. Ok. Já está. Pronto. Então, queria, antes de vos passar às questões que porventura queirais colocar-me, e como estamos atrasados, vós o sabeis, queria dizer o seguinte na sequência de uma conversa que tive aqui há dias. Queria dizer que tive uma conversa aqui há dias. Estamos a tentar, estamos a organizar, talvez 2 a 8 dias já traga algumas referências, realizar uma viagem, uma peregrinação à Terra Santa no início de setembro, em que vou procurar introduzir alguns elementos novos que, entretanto, foram também colocados à disposição dos peregrinos, como é visitar Magdala, terra de Maria Madalena, visitar Naim, a terra da viúva, são santuários que já estão agora, já foi possível organizá-los para eles estarem abertos, para eles poderem para que os peregrinos possam ter contato com eles e reviver aí os acontecimentos a que eles se referem. E também, provavelmente, se o tempo permitir, provavelmente vou acrescentar mais um dia aos habituais 8, 9 dias, visitar o Heródion, ou seja, o grande, alguns já visitaram, é certo, uma das grandes obras de Herodes, para podermos ter uma percepção melhor daquilo que foi o tempo e o reinado de Herodes e o seu impacto no período do Novo Testamento. Portanto, estou a organizar isso e pode ser que na próxima semana já tenha alguns dados mais precisos. E por isso deixo ficar aqui. Se alguém depois desejar, é só uma questão dos contactos se manterem comigo, está bem? Desta vez o Sr. Padre vai a Jerusalém em que datas? Agora? Para a semana, não? Sim. Não, eu vou no dia 30. 30? Está bem. Sim. Ok. Vou no dia 30. Portanto, as nossas aulas estão todas garantidas. Em setembro, provavelmente a viagem será de 4 ou 5 a 12 ou 13, como é que é? É um bocadinho mais ou menos, serão 9 dias. E, portanto, vamos ver se consigo depois aí fazer já, esperamos que as condições sejam ainda melhores que as atuais, para podermos então a fazer uma belíssima peregrinação e poder ir visitar a viúva, que eu também nunca lá, só fui quando era estudante lá, depois com peregrinos nunca lá levei ninguém, e que é uma figura também sempre muito querida, principalmente neste ano do Evangelho de Lucas, onde estão muito presentes as figuras das viúvas.
Questões? Padre João, boa noite. Sim, diz, Posso? Sofia. Faltou-me aqui só, no momento em que estava a falar ainda do quinto sinal, sim, Sim. quando falou da questão de fora da cidade e disse Isaías 63:1-4, antes disso disse outro livro e o versículo era o 20, mas eu não anotei. Deixa-me Até cá disse ver. primeiro 12 e depois disse 20. Sim, primeiro 13, tinha 12. dito, eu mandei retirar o 20 Sim. para ficar o 12. Mas é de 13. Isaías também? Não. É Isaías 13, 12. É Ok, Isaías obrigada. 13, 12. Ok, Não obrigada. é 13, 20, como eu tinha dito, mas 13, 12. Ok, Sim, pronto. sim. Muito bem. Então, Então, queria perguntar uma coisa, se posso. diz, menina. Eu não sei se isto me escapou já ao longo do tempo. O Padre João disse que os 144 mil eram globalizantes. O número 144 mil é sempre uma referência global. Relativamente simbolicamente. Sim, relativamente às tribos, é? Portanto, isso é uma globalização literal, 12 vezes 12, não é? Mas depois também é muitas vezes tomado como a globalidade de todos aqueles que aderiram a Cristo. É verdade que no capítulo 11 se diz que a estes 144 mil se juntou uma multidão incontável. Mas atenção, aqui neste capítulo que referimos, estes 144 mil são como que as primícias. E depois das primícias vêm todos os demais. As tribos. Das tribos e para além das tribos. Ok, está bem. Das tribos e para além das tribos. Ou seja, as primícias são sempre um ponto de partida, não é? São sempre a porção primícia, são sempre uma porção menor. Depois é que vem a grande colheita, não é? Quando a gente vai ao campo buscar as primícias, enquanto, olha, já está maduro aquele, olha, também está maduro aquele, mas não estão todos maduros. Depois é que vamos lá, mais tarde, e diz, já está quase tudo maduro, então agora já se pode realizar a ceifa, já se pode realizar a colheita, já se pode realizar a vindima. Quando eu era menino e moço, andava, quando vinham as uvas, ali já depois do São Lourenço, vai à vinha em Ancholenço, eu ia visitar por ali as ramadas, onde estavam as vinhas, e dizia, bem, já vi, já estão uvas maduras, vou lá apanhar um cacho. E eu às vezes dizia, não vais, que ainda parecem, mas não estão, e depois vais andar mal dos intestinos. Essas ainda eram as primícias. Daí a 15 dias a gente já podia comer de todas as uvas. É assim também um bocadinho aqui o que tem. Há aqui uma referência às primícias daqueles que foram sinalizados no Cordeiro, mas depois é para todos o próprio número, significa uma universalidade incontável. É simbólica. Sim, senhor. Pronto, é só. Obrigada. Uma pergunta, se for possível ainda, que era a seguinte. No capítulo 17, quando diz que a besta era e já não é, ora, na altura em que foi escrito o Apocalipse, ainda havia, evidentemente, e por isso foi escrito, ainda existia a besta. A besta. Mas, lembre-se que o objetivo do Apocalipse é incutir confiança aos crentes para que eles superem a realidade da besta. Portanto, a besta ainda é, mas é como se já não existisse, porque já houve tantos que a venceram. E ela também será vencida. Eu não me atrevo a dizer que haja aqui, porque não sei, uma releitura do texto já mais tardia, está a perceber? Aquilo que nós chamamos as interpolações de mãos tardias, que às vezes introduzem, mas certamente, o autor do Apocalipse tem presente uma coisa. Ao chamar a besta Babilónia, ele tem presente que essa besta existiu, mas já não existe. Esta que existe também virá a não existir. Exatamente. Pois.
Obrigada. Portanto, esta besta ainda existe, mas ela virá a não existir, como a besta anterior também foi destruída, não é? Obrigada. De nada. Com muito O gosto. Fernando Gameiro tem uma pergunta também. Tenho que partir, boa noite. A alusão que há frequente e é superabundante ao sangue, por exemplo aqui, é símbolo da desgraça ou é aquilo que era o comum daqueles tempos? O que é que Vamos ver. esta simbologia do sangue tão abundante e tão... Esta simbologia pode ter duas leituras, dependerá sempre do contexto. Uma leitura é a leitura em contexto de guerra. As guerras eram sangrentas. Mas também pode ser ter uma leitura que é a abundância da graça do sangue do Cordeiro. Dependerá muitas vezes daquilo que é o contexto, o enquadramento em que aparece a referência, está bem? Ok, ótimo. Por um lado, as guerras eram mortandades, eram sanguinárias. Por outro lado, também o sangue do Cordeiro tornou-se superabundante porque é redentor. Isso vem da própria carta aos Hebreus. A redenção superabundante, como até o próprio Paulo diz, referindo-se à graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, também temos um pouco esta dimensão. Está bem? Muito bem. Obrigado. Mais questões? Mais alguma pergunta? São está só aqui, para desculpa, esta Ana Mendes. Só, Não estava a ver. olá. É um bocado estranha, se calhar, a minha pergunta. A questão é esta: há aqueles que seguem a besta, não é? Uhum. E aqueles o cordeiro. Uhum. Será que lugar para o purgatório? Olha, eu creio que o Apocalipse não definiu isso. Pois. Sabes porquê? Então. Porque a teologia do purgatório é muito recente, remonta particularmente a Santo Agostinho, não se coloca aqui. Bom. Neste espaço não se coloca. É Santo Agostinho, na sua reflexão, acha que de facto há pessoas que não estão na plenitude da graça, mas não têm culpabilidade por não estarem. E então tenta encontrar ali uma mediação. Santo Agostinho era um homem de muito rigor, de uma formação epicurista muito firme, e, portanto, para ele, a misericórdia era capaz de ser uma coisa difícil. A misericórdia era capaz de ser uma coisa difícil. E, portanto, ele acha que se aquele não tem mérito, mas também não tem culpabilidade, não tem que nem ir para um lado nem para o outro. Então arranja-se uma vala comum. Pois foi. Ok. Mas isso é tardio, isto é do século IV. E depois, daí a partir daí foi um bocadinho elaborado. Efetivamente, o Apocalipse não temos. Nós temos sempre a balança de um lado ou do outro. Outro. Bem mal. No Apocalipse só há um fiel, só há um centro, que é o Cordeiro. Depois os pratos é de um lado ou do outro. Tá bom. E é um bocadinho nesse sentido. Portanto, em contexto de teologia do Apocalipse, não encontra muito enquadramento. Eu não posso dizer que uma coisa parecida a isso não possa existir na teologia judaica. Na tradição judaica extra-bíblica. Porque há uma espécie de misericórdia para os pagãos que foram bons para o povo de Israel, mas também não merecem o novo Éden, que são pagãos. Sim. Mas também não merecem o Sheol, porque eles foram bons para o povo de Israel. Portanto, aí poderíamos, mas é um tema de difícil, é um tema de linha muito estreita, de fio muito estreito, que precisaria ser muito bem estudado e documentado.
Estou a dizer isto como hipótese de trabalho. Não estou a dizer isto como hipótese, como certeza. Ok. Perdoe-me a ignorância. Mas é um tema bonito. O tema é bonito. E depois veríamos, daí podia-se tirar uma conclusão. E porquê é que isso não se pode transferir para dentro do Apocalipse? É porque do Apocalipse é o livro da superabundância da graça do Cordeiro Imolado. E a graça, o resgate, a redenção dada pelo Cordeiro Imolado cura tudo. Assim seja. Ok. Outras Muito questões? obrigada. Mais alguma pergunta? Temas muito bonitos que hoje vocês colocaram. Então, não se esqueçam que na próxima semana temos